Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Muito bom ver vocês consagrando esse tempo ao Senhor. Vamos continuar o nosso estudo, Jornada de um Herói da Fé. E quando eu falo de um herói da fé, estou falando de cristãos que decidem ser fiéis a Deus, né? Nós estamos usando o termo herói porque Abraão recebeu esse título no Novo Testamento. Estamos vendo alguns acontecimentos da vida de Abraão na qual nós devemos imitar. Como eu disse, não dá para estudar todos os acontecimentos da vida de Abraão, senão eu vou terminar o ano ainda falando sobre o mesmo assunto. Mas temos alguns pontos bem importantes. Mas antes da gente reiniciar, eu quero dar para vocês um minuto, na qual vocês vão orar por si mesmos e também pelos outros, em relação à mensagem. O que você quer que a mensagem produza no seu coração e no coração dos irmãos, né? O que você quer que aconteça na sua vida e o que é que você quer que saia da minha boca. Espero que vocês queiram que saia apenas aquilo que vem de Deus. Então orem por mim também. Um minutinho, tá bom? Se preparando para ouvirmos a palavra de Deus. Santo e poderoso Deus, nós louvamos o Teu nome. Agradecemos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, ó Pai querido, em ter nos salvo, graças ao sangue de Jesus, nos tornado Teus filhos e ter nos dado, ó Pai querido, o bem mais precioso que é a Tua palavra. Como um Pai perfeito que o Senhor é, ó Pai querido, o Senhor nos deixou aquilo que é mais importante para nós, a educação, ó Pai querido, o ensino da Tua palavra, as Suas instruções tão preciosas, ó Pai querido, que nos dá sabedoria para agirmos no nosso dia a dia, também nos ensina como nós podemos Te agradar, e em Te agradando, ó Pai querido, o nosso relacionamento com o Senhor é livre, sem nenhum tipo de impedimento, ó Pai. Louvamos porque o Senhor é o Deus misericordioso e juntamente com a Tua palavra o Senhor nos deu muitas promessas. Uma delas é a promessa do perdão que nós tanto precisamos, porque nem sempre, ó Pai querido, somos perfeitos em praticar a Tua palavra. Mas Te louvamos pelo Teu perdão, ó Pai querido, e pela ação do Teu Santo Espírito, que nos ajuda a ver aonde nós falhamos, e aí a gente pode corrigir com o poder da Tua graça e continuar vivendo aqui na luta contra o pecado e também com o propósito de Te agradar. Pedimos que a Tua palavra fale conosco, coletivamente como igreja, mas também individualmente, ó Pai, e que o Senhor me dê sabedoria e não permita que eu fale absolutamente nada, ó Pai querido, que não seja bíblico.
Eu oro pela ajuda do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Ok, na semana passada, uma revisão bem rápida, ok? Uma segunda verdade importante, para ser um cristão fiel, isso é, terminar a carreira como herói, é preciso obedecer à convocação feita pelo próprio Deus, convocação essa de iniciar um relacionamento com Ele, seguindo as exigências dEle, confiando no poder e no caráter dEle. E a gente viu também, como explicação dessa verdade, é que para ser um cristão fiel é preciso reconhecer quem é o verdadeiro Deus, para que possamos confiar nas suas instruções. É preciso ser obediente, mas não apenas ser obediente. É preciso reconhecer que a obediência é a única forma do cristão fiel demonstrar fé bíblica. A fé, ela é aparentemente subjetiva, não é? Ela é no nosso interior, ok? Mas ela se torna visível através da obediência. A fé que Deus nos dá, ela é uma fé salvadora, sim, mas ela é também uma fé transformadora, isso é, vai moldando o nosso caráter para sermos cada vez mais parecidos com o próprio Deus. Todo pai sábio, todo bom pai, quer que o filho o imite naquilo que é bom. E Deus é todo bom, então Deus quer que nós o imitemos em tudo. Um texto bíblico que eu pedi para vocês pensarem um pouquinho mais sério durante a mensagem, esse texto de Lucas, Jesus ensinando: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? E nós vamos retomar a mensagem daqui, pegando um pouquinho do ponto da semana passada, porque há uma polêmica que muitos pregadores e outras religiões interpretam errado a questão da importância das obras em relação à fé. Quando Tiago afirma que Abraão também foi justificado pelas obras, está se referindo ao resultado da fé. Em outras palavras, estava falando sobre a fé de Abraão, que estava sendo colocada em ação através dos seus atos. Tiago diz assim também: a fé, se não tiver obras, é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé. Então, veja bem, ele não está falando fé versus obras, eu vou mostrar daqui a pouco, mas ele está falando mostrar a fé, como é que nós demonstramos a nossa fé, como é que nós demonstramos aquilo que nós cremos, como é que nós demonstramos que nós amamos a Deus, que nós amamos a Jesus, que nós queremos ser imitadores de Jesus. E todo salvo tem que ter essa vontade, porque se não tem, não é salvo de verdade. Então, como é que eu mostro isso? Então, aí, através de ações. E ele diz: crês tu que Deus é um só, faz bem, os demônios também creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem sensato, de que fé sem obras é inoperante? Então, palavra-chave: fé. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então, comecei a mostrar que para interpretarmos corretamente essa questão de que Abraão foi justificado pelas obras da fé, então nós temos que entender a história de Deus com Abraão e a promessa, porque foi citado lá, que ele foi justificado quando ele sacrificou Isaque, como se fosse uma boa obra, e mas que obra é essa? Então nós vimos a semana passada que Deus caminhou com Abraão, depois de um bom tempo, Deus aparece novamente a Abraão, e a primeira coisa que Deus faz ao aparecer a Abraão é se apresentar e renovar ou relembrar a promessa que ele havia feito
décadas antes para o próprio Abraão, né, sobre uma descendência especial. Gênesis capítulo 7, 1 e 2, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E porém o meu concerto, a minha aliança, o meu compromisso, aquilo que a gente combinou, né, entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Versículo 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele sairá uma grande nação. Mas a minha aliança, porém, estabelecerá-ei com Isaque, a qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E eu relembrei na semana passada, né? Quando Deus apareceu, Isaque nem tinha nascido. Na verdade, ele nem tinha sido gerado ainda. Está falando de uma promessa que vai acontecer daqui a 1 ano. Né? Então, provavelmente, Sara iria engravidar depois de 3 meses ainda dessa conversa aqui. Quer dizer, Isaque nem existia ainda, né, humanamente falando, mas já existia no plano eterno de Deus. E Deus aqui está relembrando Abraão, né, de uma aliança que fez com ele 30 e tantos anos antes e que agora ele vai cumprir essa aliança. Então, algo muito importante que nós temos que entender aqui é que, mais uma vez, vemos que relacionamento com Deus só acontece quando Deus determina. Pois o ser humano, de livre e espontânea vontade, só consegue fazer uma coisa em relação a Deus: odiá-lo. Todo ser humano, por mais religioso que ele seja, a Bíblia disse que ele nasce como inimigo de Deus. Ele é religioso, mas ele não quer seguir todas as ordens de Deus em relação à santidade. Ele não quer. Por isso que cada ser humano cria um Deus à sua imagem e à sua semelhança, né? Distorce a Bíblia e tudo mais para viver do seu próprio jeito, ok? É muito importante que nós entendamos que, pelo fato de todos seres humanos nascerem e serem inimigos de Deus, é Deus que escolhe com quem ele vai fazer aliança e faz isso pela graça, nunca é por obras. Salmo 53, de 1 a 3, diz o insensato em seu coração, e diz lá no coração, não significa que todos verbalizam isso, né? Muitos verbalizam que creem em Deus e amam a Deus, mas lá no coração não. Não há Deus. Essa ideia de não há Deus vivem como se Deus não existisse. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Lembra? Romanos fala isso. Mas já no Antigo Testamento, num Salmo, já se falava, Deus já havia revelado essa verdade. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, isso é, para toda a humanidade, lá de cima ele olha, para ver se há quem entenda e se há alguém que busque a Deus. E o resultado todos se extraviaram, sem exceção, e juntamente se corrompem. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. E Romanos capítulo 3 repete isso. Então, irmãos, uma coisa muito importante é que nós reconheçamos que nós éramos esse tipo de ser humano. Houve uma época, por mais religioso, eu nasci numa família religiosa mesmo, católico praticante, né? Minha família ainda é, até falo, né? Eu tenho um irmão que é padre, entende? Mas, quando eu vivia no catolicismo religioso,
Eu acreditava, e acredito, né, que existia um Deus, mas eu não vivia para agradar a Deus. Eu nem sabia o que era isso. Era algo puramente, né, sem raciocínio direito. E eu vivia do meu jeito. Não me preocupava se aquilo que eu fazia agradava a Deus ou não agradava a Deus. Isso é religiosidade, isso não é relacionamento com Deus. E tinha muitas regras que eu havia aprendido através dos meus pais e que eu quebrava. Eu quebrava porque era gostoso quebrar aquelas leis. Eu tinha prazer em quebrar aquelas leis. E assim é todo ser humano, até o dia que Deus o convoca. E lembra que nós lembramos que Abraão era também um idólatra. Então, irmãos, é importante que nós entendamos que Abraão fez a obra de ter obedecido a Deus, que é a ordem de estar pronto para sacrificar o filho. Por quê? Porque ele acreditou de verdade que Deus é o Todo-Poderoso. E o Novo Testamento diz que naquele momento em que ele recebeu aquela ordem e começou agora a conversar com Deus e a meditar sobre o assunto, que ele enfrentou como nós, né? Mas será que foi Deus mesmo? Ah, foi, mas por que ele está fazendo isso? Então ele tem que trabalhar no seu coração, né? Então ele chegou a uma conclusão. Bom, é Deus que prometeu, então ele vai ressuscitar o meu filho. Então Gênesis capítulo 17 diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro, seja completo, né? Então Deus aqui está afirmando, depois de ter feito essa promessa, de ter lembrado: olha, quem está falando com você é esse Deus, o único, o verdadeiro, não é? Então você vai ter um filho, tá bom? E o herdeiro não é quem você está pensando. Ismael já estava vivo e Abraão já amava, né? Amou, é filho dele, era o primogênito, ok? E está dizendo: olha, você vai ter um outro filho, e esse filho é que vai receber a herança especial. E se ele está falando que vai receber herança especial, já está anunciando que Isaac vai nascer, vai crescer, lembra, vai casar e vai gerar filhos. E para cumprir isso, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode realizar essa obra. E é por isso que em Isaías 43, versículo 13, mostra que quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Ninguém. Né? Então, nós lidamos com várias pessoas na vida profissional, vida acadêmica, vida secular, e todas essas pessoas estão debaixo do controle de Deus. Isaías 43, desde os dias mais antigos eu sou, é o Deus eu sou, aquele que sempre existe, sempre existiu. Não há quem possa livrar alguém da minha mão, e uma pergunta retórica: agindo eu, quem pode desfazer? Então, Abraão tem essa promessa na mente. E ele confiou. Isso é fé. Fé é quando nós acreditamos naquilo que Deus diz. Naquilo que Deus diz que nós devemos fazer e naquilo que Deus diz que nós não devemos fazer. Quando ele diz que nós devemos fazer, é porque aquilo é bom para nós. Quando ele diz que nós não devemos fazer, é porque aquilo é mal, vai trazer algum tipo de prejuízo. E fé tem a ver com isso. Então a fé sempre está relacionado com o quê? Com ação. Ação de não fazer o que Deus proíbe e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Por isso que a obra da fé não é uma obra salvadora. A obra da fé é uma obra que simplesmente prova que eu já fui salvo. Irmãos, vocês acham que Abraão teve medo? Imagine Abraão pegando um menininho, né, pegando a lenha, né, naquela caminhada, 2, 3 dias até aquele monte. Você acha que o inimigo não estava lá no ouvido de Abraão? Falou: você está interpretando certo o que Deus falou? Né? Vamos supor que ele chegou à conclusão: não, foi Deus mesmo. Você acha que ele não estava com medo?
Você acha que ele não é ser humano igual a nós, mesmo tendo as promessas na nossa mente? Será que ele não tem os serás? Ele era igualzinho a gente, né? Ele teve medo, ele teve preocupação em relação à ordem de Deus. Como é que ele venceu? Como é que ele chegou lá e, olha, se alguém não freia a mão dele, ele ia cumprir o que Deus mandou, né? É porque ele tirou a mente dele do medo e da preocupação, desviou a mente dele e focou no quê? No Deus Todo-Poderoso. Naquele que controla tudo e controla todos. Naquele que falou antes de Isaac nascer. É o seguinte, ele é teu herdeiro. Então Deus ele vai fazer alguma coisa. Quem aqui não tem, cuidado com o que eu estou dizendo, preocupação em relação ao dia de amanhã? Todos nós temos que lutar com isso. Próximo ano, né? Pessoas estão falando economicamente que o Brasil vai falir, que toda a economia, estão falando aí, né? Eu pergunto, e daí? Entende? Será que o nosso Deus não é maior do que tudo isso? E se Ele permite alguma luta de medo e de preocupação, que nem Abraão levando o seu filho lá para aquele lugar, imagine, né? E o menino perguntando, né? Aqui está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas e o cordeiro? E Abraão, Deus proverá. E nessa luta, entende? Mas ele focou em Deus. Quando a gente foca em Deus, as coisas mudam. Gera obediência. Mas quando a gente começa a focar nas circunstâncias, a gente é capaz até de torcer a Bíblia para aliviar o nosso caráter, né? Fazer do nosso jeitinho e acaba desobedecendo, né? Interessante, a gente às vezes se preocupa com o próximo minuto, a gente às vezes se preocupa com o próximo dia, com o próximo ano, próximo mês. Infelizmente, irmãos, essa preocupação ela é pecaminosa. E eu estou falando isso de alguém que luta com isso o tempo todo. Tá bom? Então, toda preocupação que nos impede de cumprir a nossa responsabilidade, ela é pecaminosa. Se ela faz com que você tenta torcer as Escrituras, achando que, né, vai dar mais certo, ela é pecaminosa. Por quê? Porque ela é uma falta de confiança de que Deus é teu Pai. Olhando aqui, tá bom? Conheço a maioria dos pais. Pais de bom caráter, mas pais imperfeitos. Mas aqui não tem nenhum pai que não quer o melhor para o seu filho. Olhando assim, não tem. Não é verdade? Nós não temos o poder de garantir aquilo que nós gostaríamos de garantir para os nossos filhos. Esse poder nós não temos. Mas Deus tem o poder de garantir aquilo que é melhor para nós? Ele prometeu todas as coisas. Precisamos olhar para Deus como Ele é. E olhar para as Escrituras como realmente está escrito. E simplesmente confiar. Precisamos aprender de verdade a descansar na soberania de Deus. Aqui nós falamos sobre a soberania de Deus, toda a mensagem. E vai continuar ouvindo, porque essa é a realidade. Deus controla tudo e controla todos. Eu sei disso mentalmente. Mas eu tenho crises. E eu tenho que voltar para as Escrituras, para voltar para o eixo. E às vezes levo mais tempo e às vezes levo menos tempo. Mas a verdade é que Deus é soberano, Ele é perfeito no seu caráter, Ele sempre cumpre o que promete e Ele usa o poder dEle para revelar primeiro a glória dEle, quem Ele é, e usa também em favor daqueles que Ele ama, que somos nós. Então, Abraão obedeceu porque a sua fé estava alicerçada na palavra do Todo-Poderoso. Isso é obra de fé, ou fé em ação. Não é essa fé que levou Abraão a se relacionar com Deus
e garantir esse relacionamento? Deus é que convocou Abraão, deu para ele a salvação, e agora, como salvo, agora você vai aprender a confiar em mim. O Todo-Poderoso afirmou que Isaque é o herdeiro. E para Abraão, na sua luta, chegou lá no monte e falou, bom, agora eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Por isso que Hebreus 11 diz, pela fé, Deus, quando pôs à prova Abraão, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas. Então, ele focou naquilo que Deus falou que vai acontecer, nas promessas. E estava pronto, a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a tua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta aos mortos. Isso é verdade, porque para Abraão, Isaque ia morrer naquele momento. Não é? Então, irmãos, é muito importante que nós entendamos que a nossa fé no nosso Deus, ela é revelada no nosso dia a dia, inclusive para os descrentes. E o nosso comportamento diante dos descrentes, diante das dificuldades, diante das injustiças, é que revela o nosso testemunho de que confiamos em Deus. Então, se as pessoas lá no trabalho estão preocupadas, por exemplo, com a economia, e você demonstra uma preocupação igual a eles, sem mencionar, né, o seu Deus, o cuidado que Ele teve com você, em todas as crises que já passaram, e eu já enfrentei bastante crise aqui no Brasil, estou com 65 anos, então já enfrentei de tudo, né? Muitos aqui lembram o Plano Collor, que tomou nosso dinheiro. Muitos aqui lembram que o salário aumentava todo mês e que todo dia você ia no mercado, de manhã tinha um preço e de tarde tinha outro preço. Alguns passaram por isso. Eu, com certeza, Luciano, sem dúvida nenhuma, um pouco mais. Lembra, né, Luciano, dessa época? Não é? Interessante. A minha filha um dia viu a minha carteira profissional, gente. E um monte de páginas da carteira profissional carimbada lá, né? Todo mês um aumento. Crises difíceis. Estou aqui. E você enfrentou as suas crises. Você está aqui. E aprendeu com elas, e Deus não deixou a gente na mão. Não significa que não doeu algumas coisas, mas e daí? Passou, não passou? As boas obras de Abraão foram obras realizadas somente depois que Deus o presenteou com a fé. Primeiro, tanto na vida de Abraão isso aconteceu, e acontece na nossa também. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação nunca é por obras. Mas as obras vão revelar se você é um salvo de verdade ou não. Isso aí não dá para tirar da Bíblia. Abraão foi salvo pela fé, e pela fé ele cumpriu o que está em Efésios 2:10, que está para nós, e que Abraão cumpriu. Porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou de antemão que nós praticássemos. Qual foi o propósito de Deus ter salvo Abraão? O propósito foi, através desse homem e dessa mulher estéril, eu vou começar uma nação de adoradores genuínos, meus, que vão invocar que existe só um Deus. Isso eles fizeram. Não obedeceram o que tinha que obedecer, mas eles divulgaram o único Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o El Elyon e todos os outros deuses, títulos, né, que Deus tomou para si, ok? E qual é o propósito de Deus para a nossa existência aqui? O propósito de Deus é revelar o amor de Deus para as pessoas através do Senhor Jesus e a nossa confiança nesse Deus. É a mesma coisa.
Então, esse era o propósito de Deus para Abraão e é o propósito para nós também. E nós cumprimos esse propósito, as obras que Ele preparou para nós de antemão. E está lá em Efésios. Ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom cidadão. Né? Está lá. Ok? Então, somente depois de ser um salvo, é que se torna possível realizar obras da fé. Não para ser salvo, mas porque eu sou salvo, e assim demonstrar para as pessoas o que é se relacionar com Deus. Então, algumas vezes na empresa onde você trabalha, no meio dos amigos, né, eles convidam você para fazer alguma coisa. Você tem que dizer por que você não vai fazer aquilo que é ruim. Você tem que abrir a sua boca e dizer, isso não agrada o meu Deus. Agora você está fazendo certo. Você está falando que você tem um relacionamento. Tem coisas que nós não fazemos como homens casados porque nós queremos agradar a esposa. Tem coisas que as esposas não fazem no seu casamento porque eles querem agradar ao marido. E eles sabem o que agrada. Então pratica aquilo. E mesma coisa. Então, eu não vou fazer porque é errado. Falar porque é errado, bom, eles também têm padrão do que é certo e errado fora da Bíblia. Mas quando você diz, eu não vou fazer porque isso não agrada ao meu Deus, agora você está glorificando alguém. E está se colocando em risco. Ué, tem que ser assim mesmo. Entende? Nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Ele preparou para nós de antemão. Somos ou não somos? Amém ou não? Agora, irmãos, Abraão teve esse primeiro encontro, cuidado com o que eu estou dizendo, né? Depois de muitos anos, na qual Deus relembrou a promessa para Abraão. 2 anos depois, uma crise familiar. E Deus, no meio da crise familiar, vai conversar com Abraão. Então isso é muito importante. Diante de uma crise familiar, Deus conversa novamente com Abraão e de novo toca no assunto de Isaac, reafirmando que Isaac vai herdar a aliança. Você está vendo como é que Deus é misericordioso e está preparando Abraão, para a prova final? Eu costumo dizer, né, se ele tivesse pedido para Abraão, fora desse tempo que ele pediu, provavelmente Abraão não ia fazer isso. Abraão está aprendendo, ele está se relacionando com Deus. Ele está vendo Deus agindo na vida dele, e no tempo oportuno vem a prova. Por isso que a Bíblia diz que quando somos tentados, nós não somos tentados além do que nós podemos suportar. Por quê? Porque Ele leva em consideração a experiência que nós já temos com Deus. Porque Ele quer que a gente olhe para o passado, para enfrentar aquela luta agora. Entende? Então Ele relembra isso. Gênesis capítulo 21, 9 a 12. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Então agora você vê o filho mais velho, né, judiando do filho mais novo. Ok? Bullying. E sabe, né? Mãe é que nem ursa, mexe com o filho que você vai ver só. E tinha essa diferença, né? Ismael não era filho de sangue dela, não é? Então é lógico que ela protegeu o filho dela. E ela disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho. Eita! Pois o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Nem era tanto por causa de Agar, não é? Porque Agar foi um relacionamento instantâneo ali, de um combinado pecaminoso, né, entre Sara e ele, ok? Mas apegado ao filho. Apareceu isso penoso aos olhos de Abraão por causa do filho. Disse, porém, Deus a Abraão. Aí Deus interveio de novo.
Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque, de novo, por Isaque será chamada a tua descendência. Então a gente vê aqui, né, Ismael fazendo bullying com Isaque, e Sara exige, na verdade ela exigiu, manda Agar e manda seu filho Ismael embora. Abraão não queria atender. E ele estava certo, cuidado, do ponto de vista humano, e não querer atender. É um absurdo, é meu filho, não é? Ela esteve aqui com a gente tanto tempo, mas Deus intervém com uma promessa. Ele faz uma promessa também para Ismael, para tranquilizar Abraão. Então não era algo cego assim, né? Então, Abraão, né? Deus conversa com Abraão lá, tá bom? E justifica. Ok? Manda por quê? Porque a aliança mesmo, aquela especial, é com Isaque e não Ismael. Vou falar mais um pouquinho, talvez, se eu tiver tempo, de Ismael, mais para frente. Irmãos, esses acontecimentos aqui são experiências que Abraão está tendo com Deus. Ele está vendo Deus agir. Ele está numa crise, e agora o que eu faço? Diante de uma ordem dessa. Ele não tinha a Bíblia como nós temos aqui. Mas Deus não deixa os seus filhos na mão, não deixa os seus filhos cegos. Então Deus aparece para Abraão e diz, pode fazer. Quando disse para Abraão que pode fazer, entende? Agora Abraão tem mais tranquilidade. Peraí, Deus está envolvido nisso, né? Então Deus está caminhando junto com Abraão, ensinando a Abraão. Quem é que não tem momentos difíceis e de dúvidas em várias áreas da vida? Entende? E você tem o Espírito Santo. Então, se você lê a Bíblia, com certeza o Espírito Santo, em algumas situações ou em todas de crise, vai lembrar você de textos bíblicos. Mas se você não tem Bíblia, se você não lê, esse tipo de aparecimento não vai acontecer mais na sua vida, não. Porque nós já temos a palavra de Deus revelada, por isso nós temos que estudar a palavra de Deus. Mas a promessa aqui, irmãos, de novo, é para Abraão e para Isaque. Isso renova a confiança de Abraão. Então, irmãos, algo muito importante, tá bom? Fé bíblica é confiança na palavra de Deus corretamente interpretada. Deus falou, pode mandar Ismael e a serva embora. Nós temos tendência de reinterpretar a Bíblia, principalmente quando mexe com algumas pessoas que nós amamos. Que a gente acha que, na nossa lógica, porque, já pensou? Está lá no meio do deserto, e manda o filho embora, e manda a mulher embora. A nossa cabeça vai para lá. Mas esse Deus é injusto, como é que ele está mandando um negócio desse? Por quê? Porque a gente só consegue ver, se muito, um palmo. A gente consegue, no máximo, quê? Um segundo para frente sempre, nunca mais do que isso. Mas, para Abraão, Deus falou. Então, ele vai resolver isso daí. Então, irmãos, confiem na palavra, dentro do seu contexto, naquilo que Deus está ensinando. Abraão é testado em relação à confiança e no poder e no caráter de Deus, baseado no que Deus prometeu. Gênesis capítulo 22, 1 e 2, aí vem o dia da prova. Depois dessas coisas, olha que coisa interessante, como a Bíblia é harmoniosa, né? Depois dessa experiência, então, olha para trás, então vê toda a história, né, de quando Abraão começou a andar com Deus, como Deus foi intervindo até quando Abraão mentiu e cuidou dele e protegeu, né, teve guerra, ele teve vitória, ele foi lá, já resgatou Ló, fez um monte de coisa. Depois dessas coisas, depois dessa experiência, ok? Agora Abraão é colocado à prova. A palavra prova aqui, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento,
ela tem o sentido positivo e o sentido negativo. Por isso que a gente diz, Deus prova e Satanás tenta, porque a palavra é a mesma, por incrível que pareça, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Não é? Então Deus coloca uma situação difícil para provar sempre só uma coisa de duas letras, sua fé. E Satanás, a mesma coisa, só que ele tenta o quê? A sua fé, naquilo que Deus falou. Então aqui, Deus está agora testando, Deus agora está, a palavra significa analisando a confiança que Abraão tem nele, naquilo que ele falou. Disse Abraão, ele lhe respondeu, eis-me aqui, relacionamento. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em sacrifício, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu vou aparecer lá de novo, vou te mostrar. Então vai. Não, aqui ele não relembra a promessa, já ensinou que tinha que ensinar. Agora, Abraão aqui vai ter que exercitar. Eu vou pregar de novo nesse texto, talvez, mais para frente, tá bom? Mas eu quero enfatizar algo aqui muito importante. Depois de Deus se provar, isso é, depois que Deus se revelou a Abraão, durante 35 anos aproximadamente, cuidando dele, cuidou da esposa, cuidou dos filhos, né? Cuidou da fazenda, né, de Isaque. Quando eu digo fazenda, era no meio do deserto, mas ainda, né, do gado e de tudo mais, e dos empregados dele. Depois disso tudo, é que Deus prova a confiança de Abraão nas promessas dele e no próprio Deus. E é assim que Deus faz com a gente. E de tempos em tempos. O que acontece com Abraão, nós já sabemos. Passa no teste com louvor. Gênesis 22, de 11 a 19. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Deus já sabia ou não? Claro que Deus sabia. Mas ele está falando, ó, nesse ponto você agora provou para mim e para você mesmo, que você teme a Deus. E a palavra temer, irmãos, significa relacionamento, significa devoção. Eu sei que agora eu sou a pessoa mais importante da sua vida. Eu sei que agora você adora somente a mim e exclusivamente a mim. Mais do que o seu filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Agora, versículos 15 a 17 é coisa boa, né? Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, juntos foram para Berseba, aonde fixou residência. Foi aqui que o autor de Hebreus diz que pela fé,
Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Irmãos, a verdadeira fé é demonstrada através de ações de obediência às instruções de Deus. Fé é sinônimo de obediência, ponto final. Entende? Boas obras para quem já é salvo é obediência às Escrituras. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. A palavra morta aqui inexiste, é sem vida. Não é fé. É como se fosse assim, ó, assim, sem as obras, a fé não é fé. Você não tem fé. Não tem fé salvadora. Você pode ter qualquer coisa, mas não é fé salvadora. Mas alguém dirá, se tu tens fé, eu tenho obra, mostra-me essas tuas obras sem a fé, e eu com as obras te mostrarei. A palavra mostrar aqui é expor aos olhos. É tornar algo evidente, é provar algo. Então ele está dizendo que as obras é prova de verdadeira fé. Irmãos, não é fé versus obras. Entende? É fé igual a obras, é diferente. E aí eu mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus não só fazes bem, os demônios também creem e tremem. Qual é a diferença dos demônios? Demônio acredita em Deus? Os demônios viram Deus que você não viu. Eles estavam lá no céu. Eles foram expulsos do céu. Eles viram Deus. Eles conversavam com Deus. Eles adoravam a esse Deus. Mas qual é a diferença? Eles obedecem a Deus? Depois se tornaram demônios? Não. Entende? Queres tu ficar certo, homem sensato, que a fé sem obras é inoperante? Isso é uma fé que não existe. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu no altar o seu filho Isaque? Então é isso, irmãos. Resumindo, o assunto aqui não é fé versus obras, mas fé bíblica, que é obras de obediência, versus fé falsa, fé vazia, fé inexistente, ou desobediência, ou desconfiança, ou desprezo para com as promessas de Deus. Em cada situação na sua vida, em cada uma delas, o que está sendo testado é se nós somos devotados a Deus ou se nós desprezamos Deus. Isso está sendo testado. Se a pessoa que nós mais amamos é Deus, ou se já tem alguém tomando o lugar de Deus, que é a idolatria do coração. Isso acontece várias vezes. Na sua vida vai ter períodos intensos, e depois Deus vai dar uma tranquilidade, até momento oportuno. E Deus vai testando, e nesses testes nós vamos fortalecendo a nossa fé. A maioria dos cristãos dessa geração desprezam os galardões, desprezam tesouros dos céus, vivem satisfeitos no sacrifício de Cristo, mas não se sacrificam para servir a Jesus, colocando os interesses do reino acima dos próprios interesses e desejos. É isso que está acontecendo. Não sei quantos são, mas a gente observa. Mas vou repetir, a maioria dos cristãos dessa geração desprezam essa questão de galardão, juntar coisas. Eu já sou salvo, está tudo bem. Você está desprezando ordem. Deus mandou você juntar. Você está desprezando obediência. Entende? Então, estão satisfeitos com o sacrifício de Jesus, mas não se sacrificam para servir a Jesus. Nós sempre vamos ser tentados, irmãos. Desejos pessoais versus desejos de Deus. Isso vai acontecer enquanto nós estivermos aqui respirando. E a gente só vai ser fiel a Deus se a gente focar nas promessas de Deus. Conclusão: obediência a Deus é a única forma de demonstrar fé bíblica
fé salvadora ou fé transformadora. E a fé tem que estar alicerçado no poder de Deus, no caráter, se Ele mandou, é porque é bom, mesmo que não faça sentido para mim, no único e todo-poderoso Deus. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Ele fez. Sendo Abraão, pois, a idade de 99 anos, ele apareceu, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser completo, perfeito. Ele fez isso. Hebreus capítulo 11, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, palavra que é convocado para cumprir um propósito, Abraão, agora eu estou te convocando para você fazer a minha vontade na sua vida. A Bíblia diz que ele obedeceu, ele se submeteu. Obrigado, Deus, pelo exemplo, não somente de Abraão, mas tantos outros homens, falhos como nós, lutando contra a velha natureza, algumas vezes até pecando, ó Pai querido, mas levantaram, ó Pai querido, e perseveraram, prosseguiram, ó Pai querido, para ter uma vida que te agrade. Que cada um de nós aqui, no final da nossa carreira, possamos ouvir do nosso Deus, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ajuda-nos a avaliar a nossa vida. Ó Pai, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Tem algumas aplicações, eu vou pensar se eu mando para vocês.